Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 16 de janeiro, e estamos juntos em mais um programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E eu vou lembrar você que está em casa que é sempre muito bom contar com sua companhia, com o seu carinho e também com a sua audiência. E hoje aqui no programa Assunto do Dia, vamos falar sobre o diagnóstico e tratamento da labirintite. É terça-feira, como você que está em casa já sabe, hoje tem receita especial aqui no nosso programa. Vamos aprender a preparar um mini bolo de laranja. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as vagas de emprego disponíveis para hoje, as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você terá a oportunidade de ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida através da linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E a labirintite é uma doença causada por infecção na região do labirinto do ouvido, responsável pela audição e também pelo equilíbrio do corpo. Os principais sintomas da labirintite são tontura, perda de audição em um dos ouvidos, perda do equilíbrio, dores de cabeça e também zumbido no ouvido. E de acordo com pesquisas, a labirintite hoje é uma doença que atinge cerca de 30% da população brasileira, o que é um número muito considerável, principalmente se levarmos em consideração que a doença não é uma das mais famosas aqui no nosso país. Mas como é que se chega ao diagnóstico da labirintite? Será que essa doença tem cura? Vamos te responder tudo isso e muito mais com a ajuda dos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Jefferson Souza, ele que é neurologista e neurocirurgião. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a doutora Lívia Noleto. Doutora Lívia, ela é otorrinolaringologista. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que fala sobre a relação da alimentação com a labirintite. Confira! A alimentação tem influência direta na prevenção ou agravamento da labirintite, que é uma inflamação no ouvido interno, conhecido como labirinto, e que compromete o equilíbrio e a audição. Os alimentos estimulantes devem ser totalmente retirados do cardápio. Os que têm cafeína e álcool, por exemplo, só vão agravar as crises e tornar o tratamento ineficaz. Os alimentos que eles precisam ser proibidos são os cafés, refrigerantes, como a gente conversou aqui, chá preto, chá verde, tudo que foi estimulante do seu sistema nervoso precisa ser evitado. E alguns alimentos precisam ser reduzidos ao máximo, como os alimentos que contêm muitos conservantes e açúcares. Por quê? Porque os açúcares e conservantes eles baixam a imunidade. Baixando a imunidade, predispõe a inflamação. E essas inflamações aí, estando mais suscetíveis, elas vão desencadear a labirintite também. O tratamento da labirintite deve ser prescrito por um médico especialista, uma vez que fatores emocionais podem ter influência no agravamento das crises. Embora os alimentos eles contribuam muito nessa prevenção, é importante buscar sempre o médico para não eliminar o tratamento medicamentoso. A medicação ela se faz necessária, porque muitas vezes, mesmo evitando esses alimentos estimulantes, esses excessos de conservantes, e acrescentando os alimentos que são fontes de ômega 3, você pode desencadear a crise de labirintite por fatores emocionais. Para auxiliar no tratamento medicamentoso, a dica da nutricionista é investir em alimentos naturais, naqueles ricos em ômega 3 e nos oleaginosos, como a castanha. Associado a evitar esses alimentos que fazem mal para a labirintite, a gente pode acrescentar fontes de ômega 3. São gorduras boas que melhoram nossa imunidade e são anti-inflamatórias, prevenindo aí essas crises de labirintite. Elas entram como um coadjuvante. Seria sardinha, salmão, chia, linhaça. Seriam algumas oleaginosas, como as amêndoas, as castanhas, elas ajudam a prevenir, sim, esses episódios de labirintite. Então, todos os alimentos que sejam ricos em gorduras boas, bem como alimentos que sejam pouco processados, vegetais, frutas, carnes frescas, leguminosas, eles vão interferir positivamente, sim, nessa prevenção de labirintite.
Olha só, ótimas informações, gostou das dicas? Então, daqui a pouquinho teremos muitas outras para você que está acompanhando aqui o nosso programa, você que tem a labirintite, né, não sabia da relação dessa alimentação com as crises de labirintite, então agora você está sabendo, vai colocar em prática e vai colocar em prática também muitas outras dicas que vamos repassar daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Mas a partir de agora, a gente abre o espaço do assunto do dia para você que está em casa participar, interagir. Vamos construir juntos esta edição do programa. A partir de agora eu vou te explicar o que é que você deve fazer para participar aqui do assunto do dia. Olha só, temos uma enquete, vamos lançar aqui uma pergunta e você vai ligar para a gente e responder a seguinte pergunta, que é a nossa enquete de hoje. Você acredita que a maior dificuldade de quem tem labirintite é modificar a alimentação? Sim ou não? Liga pra gente e responde através do 3424-1547, que é a nossa linha interativa. 3424-1547, você pode ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e aproveitar também a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet? Então entra lá na nossa fanpage. Muito simples o endereço, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço disponível na internet para você deixar seu depoimento, sua participação, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos responder ao vivo. O nosso WhatsApp é o 99418-1206, você também pode mandar a sua pergunta através do 99418-1206, manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E há pouco tempo, né, a recomendação ao paciente acometido de labirintite era repouso total. A orientação médica ela mudou radicalmente. Desde então, a atividade física, ao lado de uma alimentação regrada e saudável, é hoje considerada indispensável para a melhora da condição de quem tem, né, quem sofre com a labirintite. A partir deste momento, vamos aprender muito mais sobre o tema, teremos dicas e orientações com os convidados de hoje. Desde já, quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Seja muito bem-vindo, Dr. Jefferson, aqui ao nosso programa. Obrigado, Valdson. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e vamos tentar esclarecer as dúvidas da população. Também queria dar boas-vindas aqui à doutora Lívia Noleto, ela que é otorrinolaringologista e otoneurologista. Doutora, seja muito bem-vinda também aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, queria agradecer o convite e o que perguntarem hoje, todos possam responder. Vamos tirar dúvida, né, da população, porque a gente falou que cerca de 30% da população brasileira tem, né, a labirintite, apesar de ser uma doença não muito famosa aqui no nosso país. Quando a gente fala isso, que não é uma doença que tem muito destaque aqui no Brasil, é porque as pessoas ainda desconhecem ou confundem um pouco, né, os sintomas com outras doenças? É porque, na verdade, tontura é um sinal, é um sintoma. A mesma coisa que você tiver uma febre, uma dor. Então, a tontura ela pode ter diversas causas. Pode ser desde uma doença do labirinto, a um problema metabólico, a um problema emocional, problema de coluna, problema, na verdade, às vezes até de região central, que é o caso dele. Então, assim, na verdade, tem diversas causas. E labirintite mesmo é uma das causas de doença do labirinto, porque, na verdade, são labirintopatias. O labirinto ele pode envolver diversas doenças, e uma delas é a labirintite, que seria infecção, e que não é a maioria dos casos. Na verdade, os pacientes têm labirintopatias, doenças do labirinto, que são diversos diagnósticos. O que a gente quer dizer é o seguinte: hoje o termo que os médicos gostam de usar é labirintopatias e não labirintite. Exatamente porque a gente gosta de se referenciar a toda essa gama de doenças que podem levar a essas queixas de tonturas, mal-estar, náuseas, dor de cabeça, distúrbios da audição. E que necessariamente nem todas são labirintite. Por isso é que é muito importante o acompanhamento médico. E mais, as queixas muitas vezes têm penetrações diferentes, então podem ser queixas muito sutis ou queixas muito severas. Por isso talvez a população não seja tão chamada a atenção, em virtude de que no dia a dia tontura quase todo mundo já sentiu. Então acaba que você não vai atrás muitas vezes de averiguar se aquela tontura tem uma causa realmente mais séria. E a incidência, né, em 30% da população, chama a atenção de vocês profissionais? Vocês acreditam que é apenas 30% só da população que sofre, ou pode ter também subnotificações desses casos?
Então, na verdade, a labirintopatia geralmente é 30%, mas não necessariamente labirintite, que é uma pequena porcentagem. E muitos casos não são diagnosticados, então geralmente é uma média que eles fazem. Então, o que a gente sabe que é o segundo sintoma mais preocupante, o segundo sintoma que as pessoas mais referem é a tontura. Primeiro é a dor, que mais incomoda, e segundo é a tontura. Então, não tem como saber se essa tontura é realmente uma doença do labirinto ou de outras causas, porque muitas dessas não são investigadas. Então, assim, a queixa é frequente. Nos consultórios, nas emergências, tontura, náusea, enjoo, é muito frequente. A diferença é que muitas vezes são autolimitadas. Então, você se queixa hoje, amanhã, no outro dia já não está mais se queixando. Então, você às vezes nem procura assistência médica, não procura averiguar, a não ser que o evento se torne recorrente ou se torne mais duradouro. Então, realmente, esse percentual pode ser até maior, mas é geralmente o percentual que procura algum tipo de avaliação. A gente aprendeu a definição, né, do que é a doença e da labirintopatia, né, que são outras doenças também associadas que atingem essa região da parte interna do ouvido. Aprendi correto, não foi, doutor? Isso. Em relação ao que vem a provocar isso, né, seria um fator externo, né, um fator ambiental que pode provocar uma inflamação dessa, ou tem muitas outras coisas relacionadas? Quer que eu comece? Pode começar. A labirintopatia tem diversas causas, dependendo da causa. Então, a gente tem, às vezes, causas que são idiopáticas. Não tem uma causa. Eu vou dar, por exemplo, o nome de uma doença. Por exemplo, uma doença chamada síndrome de Meniere. É uma doença que cursa com tonturas, perda auditiva e zumbido. Então, ela pode ter uma história familiar ou, na maioria das vezes, ela acontece por acontecer. Tem um outro tipo de doença do labirinto que chama, por exemplo, enxaqueca vestibular, que é uma que cursa com dor de cabeça, tonturas, e nem sempre o paciente tem sintomas auditivos. Então, ele tem uma história familiar muito grande. Tem um outro tipo de doença do labirinto que chama VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que são, às vezes, os famosos cristais, que é uma tontura que acomete muito mais idoso, e aquela tontura que o paciente fala, quando eu viro para um lado, para uma posição, quando eu vou levantar a cabeça. O que acontece? Geralmente são como se fossem os cristais que se soltam dentro do labirinto. Tem tonturas que são realmente como uma labirintite, que é uma infecção, que pode ser por herpes, ou qualquer vírus pode causar a labirintite. Então, assim, tem diversas causas de labirintopatias. Tem várias. E tem as causas metabólicas também hoje muito frequentes, como a própria hipertensão, a diabetes, o uso crônico do cigarro, que também podem provocar as tonturas, as labirintopatias. Agora, frisando o foco do assunto, a labirintite, dentro das causas, é a causa inflamatória ou infecciosa. E claro que, como qualquer doença inflamatória ou infecciosa, o processo inflamatório ou infeccioso ele tem que ser tratado. Né? É por isso que chama a atenção que normalmente esses casos são mais intensos os sintomas e chama mais a atenção do paciente. Não é tão leve, nem tão lento. Então, aquela coisa que começou entre 1 e 2 dias, eu estava muito bem até ontem e hoje acordei muito tonto, muito zonzo, eu não consigo me levantar. Então, isso acaba chamando um pouco mais de atenção. Mas todos os casos em que há uma tontura persistente, há um distúrbio do equilíbrio, há uma sensação de flutuação persistente, é interessante a visita a um profissional de otorrino ou de neuro para averiguar se aquilo é alguma coisa simples, é algo limitado, ou se a gente está diante de alguma doença mais difícil. E a incidência, né? Tem alguma faixa etária onde essas labirintopatias elas são mais incidentes? Então, depende da causa. Por exemplo, uma VPPB, que são essas que não cursam com sintomas auditivos, são tonturas posicionais, acontece muito mais em idosos. Eu tenho uma doença chamada VPBI, que é uma vertigem posicional benigna da infância, acontece em crianças. Eu tenho, por exemplo, a doença de Meniere, que acontece entre 40 e 60 anos, então depende da causa. A labirintite em si, a idade ocorre entre 30 e 60 anos, então dependendo da causa, ela é mais comum. Metabólicas, então é mais comum quando a pessoa está mais adulto jovem, né, ou pela idade mais avançada, então... Existem, como disse, várias causas. Cada causa tem uma faixa etária. O que a gente vê com mais frequência
por exemplo, você vai ter surtos de labirintite pós-surtos virais. Então, se você tiver um surto viral na cidade, um surto de gripe, por exemplo, ou um surto de uma virose respiratória, é muito provável que logo depois a gente tenha um surto de labirintopatia, de labirintite clássica. Então, que às vezes acomete a faixa etária variada, de jovens, médio adultos até idosos. Agora, doenças específicas, como doenças metabólicas, a diabetes, a hipertensão, geralmente vão acometer a faixa etária acima dos 40, porque já deu tempo daquela doença, se ele começou aos 30, aos 20, daquela doença provocar danos ao sistema labiríntico, ao sistema vestibular. Então, e assim como outras que cursam especificamente determinada faixa etária. Agora, qualquer faixa etária pode ter labirintopatia. Qualquer faixa etária. E o diagnóstico? É um diagnóstico simples, um diagnóstico clínico, apenas uma conversa assim com o especialista? Se chega ao diagnóstico, tem algum exame específico que pode reforçar e a pessoa descobrir que tem a labirintite? Então, se for, por exemplo, uma labirintite mesmo, uma infecção do labirinto, então, na avaliação clínica, você consegue avaliar. E, assim, é até importante você fazer uma avaliação clínica bem feita, porque muitas vezes ela entra em diagnóstico diferencial de doenças centrais. Então, o paciente, às vezes, ele está numa crise de labirintite, você não sabe se ele está tendo realmente uma labirintite ou um AVC. Então, por isso que é importante, né, você deve receber na urgência, fazer essa avaliação. Mas algumas doenças, que são mais específicas dessas outras que eu disse, às vezes é importante fazer alguns exames diagnósticos. Então, além da consulta no profissional, é importante você fazer alguns exames para você saber qual órgão que está afetado. Porque se você for pensar um ouvido, a região do labirinto, que, por exemplo, vou mostrar um ouvido, casa, né? Isso aqui a é parte um ouvido. interna, para quem tem essa curiosidade, quer aprender mais, onde é que fica o labirinto. A gente falou que é na parte interna do ouvido. Isso é a orelha interna. Na verdade, o labirinto ele é formado de 5 órgãos. Então, a gente tem 5 órgãos de um lado, 5 órgãos do outro. Qualquer um desses órgãos, ele pode alterar uma doença do labirinto. Então, a gente tem 3 canais semicirculares, que são esses canaizinhos aqui. Como se fosse uma bolinha, que chama utrículo, e uma mais embaixo, que chama sáculo. Então, qualquer um desses pode estar alterado. Além disso, tem essa parte que é a cóclea, que nem sempre está alterado quando um sintoma são de tontura, podendo estar ou não. Então, se você for pensar, às vezes é bom você fazer o exame para saber qual o órgão que vai estar realmente lesionado. Quando a gente fala em lesão, né? Esse órgão lesionado, seria o quê? Ele aumentar de tamanho, ele se romper? Aconteceu o que, lesão? Porque quando a gente fala em lesão, a gente lembra logo em quebrar alguma coisa, né? Quebrou alguma coisa, está lesionado. Mas essa lesão a gente classifica como o quê? Um inchaço, por exemplo? Então, depende. Tem alguns casos que é um inchaço. Então, por exemplo, essas doenças de Meniere, ele tem aumento da quantidade de líquido, ele incha. Então, por exemplo, quando você fala uma neurite, uma neurite, uma labirintite, ele perde a função. Então, ele deixa de funcionar. É como se fosse o coração que não está mais bombeando sangue. Quando você pensa na VPPB, que são os cristais, são como se fossem pedacinhos de ossos que se soltam. Então, depende da doença, é uma lesão diferente, uma disfunção diferente. A gente pode ter vários tipos, né? Ela falou das lesões inflamatórias, que é uma inflamação mesmo da região. Pode ter lesões degenerativas, que são perdas de estruturas que a região possui, que infelizmente acontece durante o processo de envelhecimento, às vezes natural. Podem ter lesões internas, como essa hiperprodução de líquido e que acaba produzindo problemas. Podemos ter traumas também, a gente tem paciente pós-traumas que tem fraturas dessa região que é o osso temporal e que podem ter lesões, inclusive traumáticas desses canais, tá? E a gente pode ter lesões variadas, como processos infecciosos destrutivos, que também podem destruir essa região, tá? De uma infecção simples, não tratada, obviamente, não diagnosticada, ele pode ter outros processos. Muito comum na meningite, né? Como na meningite, evolui com uma labirintite ossificante. Né? Nas lesões temporais com infecção, né? É possível. Então, assim, causas tem várias, por isso é que é importante o diagnóstico. O diagnóstico simples da labirintite, que pode ser feito realmente em atendimento primário, ele não é tão difícil de ser realizado, mas é muito importante que seja feito pelo médico especialista, porque existem muitos diagnósticos diferenciais. Então, como ela citou,
Por exemplo, é muito comum você pegar um paciente de um pouco mais de idade, acima de 60, 70 anos, com queixas muito parecidas com a labirintite tradicional, a labirintopatia, e que chegam já chegam com o diagnóstico, muitas vezes na emergência, dizendo que está com a crise de labirintite. Só que, além da tontura, do desequilíbrio, às vezes existem outros sinais que os médicos estão preparados para diagnosticar, e vários desses pacientes já foram diagnosticados com síndromes vértebro-basilares, ou seja, lesões gravíssimas que, se não dado o diagnóstico a tempo, vão matar o paciente. Que, se forem feito um diagnóstico errôneo, ele vai para casa com a medicação para labirintite e vai ter o AVC dele em casa, infelizmente. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no programa estamos falando sobre labirintite. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson. Para você, uma ótima terça-feira. Para vocês que estão nos acompanhando, um ótimo dia. Hoje a informação é do Estadão. Ansiedade e traumas psicológicos aumentam casos de labirintite, dizem pesquisas. 3 em cada 10 pessoas têm algum tipo de distúrbio relacionado ao equilíbrio do corpo. É o que revela estudos da Sociedade Brasileira de Otologia. A labirintite é o segundo sintoma mais comum da população idosa, ficando apenas atrás da dor de cabeça. E de acordo com a fonoaudióloga Priscila Santovito, os casos da doença vêm aumentando. A estimativa é de que cerca de 42% da população adulta sofrerá com a labirintite em algum momento da vida. E os transtornos psicológicos têm contribuído com o aumento da doença, o aparecimento dela inclusive em pessoas mais jovens. É uma espécie de labirintite emocional, que pode surgir crises quando a pessoa fica muito nervosa ou tem crise de ansiedade e costuma guardar muita coisa, muita atenção para si mesmo. Agora a gente vai ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E um ponto muito importante que a Tânia trouxe, né, nessa notícia da internet, essa questão da labirintite emocional. Todo mundo lida, né, diariamente com estresse, com ansiedade, e a expectativa é que 42% da população brasileira venha a sofrer com labirintite em algum momento da vida. Ainda tem mais essa, a labirintite emocional. Como é que a gente compreende essa labirintite, né, na prática? Na verdade, a gente chama a tontura funcional, antigamente chamava vertigem subjetiva. O que é isso? Muitas vezes o paciente, ele realmente tem uma doença do labirinto, que é desencadeada pela ansiedade, pelo estresse. Muitas vezes o paciente não tem nenhuma doença, o que é mais comum, e sim, a tontura faz parte do quadro de ansiedade. Então, na verdade, o labirinto está normal, a função dele está normal. O que faz parte, a tontura é um dos sintomas da ansiedade. Então, na verdade, ele não tem nenhuma doença do labirinto, e sim, a tontura se manifestando como ansiedade. Eita, essa ansiedade, hein, doutor? Ansiedade e estresse cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Parece que só trazem coisas ruins pra gente, doutor. É verdade. O que acontece muito é que quando você tem uma crise de ansiedade fora de um padrão de normalidade, porque, diga-se de passagem, todos nós temos ansiedade, todos nós temos estresse e não há como ser diferente disso. O que acontece é que algumas pessoas transformam isso em doença sem perceber. Então, essas pessoas agregam vários sintomas dessa ansiedade, que incluem dores de cabeça, tonturas, mal-estar, e muitas delas vão atrás de médicos, atrás de causas dessas queixas, e que, obviamente, após investigadas e sem um diagnóstico, acaba sendo diagnosticado como mal da própria ansiedade. Então, a base do tratamento, obviamente, que não é o sintoma, não é a tontura, não é a dor de cabeça, não é o mal-estar, não é as dores musculares, e sim a própria ansiedade. Então,
É uma doença da modernidade, porque obviamente que a ansiedade, o estresse aumentou muito no nosso século, mas é uma doença que as pessoas precisam também tratar. Do contrário, a doença só aumenta. A gente tem aqui a participação de vários telespectadores, né? E tem uma interessante aqui, uma participação que a telespectadora pediu para não ser identificada, mas ela fala que para ela, né? O que é que serviu para ela? No caso, o remédio para tratar essa doença no labirinto, ela disse que vários meses passou tomando uma medicação que foi repassada pelo otorrinolaringologista, e após isso o otorrino fez um encaminhamento para um psiquiatra, né? E até então ela toma essa medicação para nervosismo agora, e ela vê uma melhora significativa. Existe muito essa relação multiprofissional, né? No caso, a porta de entrada geralmente para diagnosticar é o otorrino, ou um clínico pode suspeitar e faz o encaminhamento para o otorrino vê, né, mais ou menos a situação daquele paciente, pode encaminhar até um psiquiatra e fazer um tratamento mais demorado, mais específico, não sei assim como se classifica, mas existe muito isso, né? A porta de entrada seria o clínico? Então, depende. Na maioria das vezes devia ser o clínico, encaminhar para o otorrino fazer os exames, esses anormais, encaminhar o psiquiatra. É o que a gente vê muito. Essas tonturas que têm uma origem de estresse, ansiedade, que é o mal da modernidade, a gente faz os exames, é normal, a gente encaminha para o psiquiatra, ele faz o tratamento da ansiedade, o paciente melhora. Neurologista, né? Como é que o neurologista pode dar uma atenção a esses problemas? Na verdade, acaba que a gente está no meio como sendo um grupo de apoio do otorrino, na área de tonturas e de vertigens. Então, quando há dúvida de que o problema é exclusivo do sistema vestibular, do labirinto, porque, infelizmente, nem tudo é fácil. Nem sempre o diagnóstico é tão bonito, é tão rápido, é tão limpo. Muitas vezes é um diagnóstico muito elaborado, às vezes é um diagnóstico que leva tempo, que exige múltiplos exames. Então, quase sempre, quando esses diagnósticos se tornam muito complexos, a gente entra ou no apoio ao diagnóstico ou até para tentar encontrar um outro diagnóstico. Agora, o psiquiatra também tem que fazer parte, muitas vezes, desse apoio diagnóstico. No entanto, nem sempre é bem aceito pelo paciente, mas nos casos específicos de transtornos em que não se tem um diagnóstico definido, em que a gente não encontra alterações orgânicas ou lesões estruturais, esse psiquiatra tem sim que ser acionado para também avaliar a questão da ansiedade desse paciente. A doutora Lívia trouxe algumas fotografias, né, doutora, sobre essa questão do exame, para a gente entender um pouco mais como é que é feito esse exame. Temos umas fotos, a gente vai mostrar para você que está em casa nos acompanhando, para mostrar que é um exame simples, né, doutora? Não precisa de muita coisa nesse exame. A gente vai mostrar algumas fotografias a partir deste momento dos exames que são feitos para se chegar ao diagnóstico da labirintite, por exemplo. Vamos mostrar a partir de agora essas fotografias para você que está nos acompanhando. Olha só, preste atenção. Enquanto a gente mostra as fotografias dos exames, a doutora Lívia vai explicar para a gente que procedimento é esse que está sendo mostrado a partir deste momento para os nossos telespectadores. Aí é uma cabine, né, doutora? Isso é uma audiometria que é importante, principalmente aqueles pacientes que têm sintomas auditivos. Então, ele faz parte dos exames otoneurológicos. Então, independente se o paciente tem ou não um sintoma auditivo, a gente sempre pede. Então, a gente vai avaliar se o paciente teve alguma perda, avalia se o paciente realmente tem zumbido. Então, é importante a audiometria como faz parte dos exames otoneurológicos. Temos outras fotografias, vamos mostrar, e a doutora vai nos explicando um pouco mais sobre o exame, né? Esse é o exame chamado VEMP. A gente faz uma avaliação do nervo vestibular inferior. Então, esse exame é para a gente tentar discriminar qual órgão está lesionado. Então, por exemplo, daqueles 5 órgãos, ele vai avaliar o canal semicircular inferior e vai avaliar a região do sacro. É um órgão do labirinto, porque muitas vezes a gente faz aqueles outros exames não normais. E esse é um exame que consegue avaliar outros órgãos que não é o exame tradicional.
Vamos seguir, temos outras fotografias também para mostrar para você que está em casa, que está nos acompanhando. Falamos hoje, né, sobre os problemas no labirinto, a gente explicou o que é a doença, como é que se chega o diagnóstico. Estamos ainda nessa parte de diagnóstico, mostrando essas imagens para que você compreenda mais sobre como é que é feito esse diagnóstico quando se procura um profissional especializado. É muito importante ter a certeza de que aquele profissional é um profissional sério, né, para chegar a esse diagnóstico, porque pode se confundir, né, com outra doença, pode se desenvolver até um AVC, né, doutor? Você está com princípio de AVC, não sei se tem princípio, né, mas pode ter um AVC achando que é um problema no labirinto. Desculpa, não tem princípio não, né? Na então verdade, já é um AVC. Ou você tem um AVC ou não tem. O princípio do AVC que as pessoas gostam de chamar seria o AIT, que é o acidente isquêmico transitório, que é o AVC que começa e que depois de algumas horas volta ao estágio inicial, mas na verdade é um AVC como qualquer outro. Então é muito importante que o diagnóstico seja feito por um especialista, de preferência um otoneurologista, ou seja, um otorrino que trabalhe com essa área, mas a princípio um otorrino é o primeiro especialista adequado para fazer essa avaliação. Posteriormente, ele pode encaminhar um neurologista, caso ele ache necessário uma investigação complementar, ou até outro profissional que ele julgue necessário. Mas o primeiro profissional, sem dúvida nenhuma, para fazer um diagnóstico adequado da tontura, da vertigem, é o otorrino. Tá? É importante que esse diagnóstico seja feito adequadamente, como eu disse, para não se deixar passar situações muito importantes. Eu lembro que também existem alguns tumores cerebrais que começam com sintomas vertiginosos, com sintomas também de tonturas. Então, por isso é que é importante não considerar que a tontura é um sintoma bobo, que ela vai sumir, que não é nada de importante. É importante o diagnóstico adequado, é importante a busca dos profissionais adequados para que a gente possa fazer esse diagnóstico correto. Ok, temos muitas participações através das nossas redes sociais, através também do WhatsApp. A gente vai mostrar algumas dessas perguntas agora e vocês nos ajudem, né, a tirar a dúvida de quem está mandando perguntas. A primeira participação aqui, né, é a Mônica Cristina, tem 35 anos. Ela fala que sente muita dor de cabeça, sente também muita tontura, ânsia de vômito e às vezes ela fica surda. Ela fala que não escuta quase nada em apenas um ouvido. E às vezes ela fala também, descreve aqui, né, que sente algumas dores nos ossos, as mãos, principalmente à noite, sente essa certa dor, né? Será que esses sintomas são de labirintite? Não, com certeza não são de labirintite, mas pode sim ela ter uma doença associada a uma labirintopatia. Então, por exemplo, ela pode ter uma enxaqueca e associado a uma labirintopatia. Ela pode ter associado a essa labirintopatia uma fibromialgia, justificando as dores no corpo e as dores nos ossos. Então, assim, essa perda auditiva tem que ser investigada por um profissional. E, então, essas queixas dela, naturalmente, podem significar várias doenças. Exige uma investigação, isso é certo. Ela não pode ficar sem uma investigação adequada dessas queixas. É possível que não tenhamos uma doença responsável, mas, sem dúvida, essas queixas precisam ser investigadas. Essas doenças são muito interligadas, então é muito comum você ver um paciente que tem uma enxaqueca, desenvolver uma outra doença do labirinto, por exemplo, essa perda auditiva parece ser uma doença de Meniere. O paciente com enxaqueca tem uma fibromialgia, então é importante ela ter essa investigação. Ok. Temos outras fotografias também que a doutora trouxe para a gente mostrar, para ilustrar ainda mais o nosso bate-papo, para que você aprenda mais, né, sobre a labirintite, a labirintopatias, que são várias doenças que atingem ali o labirinto. Temos esse exame aí um pouco curioso, né? Que etapa é essa, doutora? Então, esse exame é bem interessante. Ele chama Video Head Impulse Test. Então, ele é um exame que ele é um exame importante para ser feito, principalmente na urgência, que ele ajuda você a diferenciar um paciente que realmente está com uma labirintite e um paciente que está com um AVC. Então, o que ele acontece? O paciente que tem uma labirintite, esse exame vai dar alterado. O paciente que vai estar com AVC, esse exame vai estar central, então vai dar normal. Então, a gente consegue, através de movimentos da cabeça e assim, o reflexo do olho, saber se está normal ou não o labirinto. Temos outra fotografia, vamos mostrar outra imagem para você que está em casa nos assistindo. Olha só, é outro exame esse aí. Isso, esse é um outro exame, esse se chama videonistagmografia. Então, através do movimento dos olhos, esse nistagmo
a gente vai conseguir avaliar se o labirinto está ou não funcionando. Ok, interessante, né? Como a tecnologia vem ajudando vocês profissionais da medicina, né? A se chegar a diagnóstico, a tratar várias doenças. Sempre bom, né? Contar com essa ajuda, né, Dr. Jefferson? Cada vez mais a tecnologia ela vem reduzir as chances de erro. Ela nunca vai substituir naturalmente um bom diagnóstico médico, mas reduz em muito as chances de erro, aumenta a acurácia do nosso exame, na verdade. Então, a chance da gente encontrar hoje doenças nos pacientes que antes poderiam passar despercebidos, e é claro que isso é benéfico ao paciente. Ajuda bastante, né, doutora? Muito. E é importante que você vê que com esses exames você consegue ver cada lugar que está lesionado, cada órgão. Então, antigamente, você fazer aquele exame poderia dar normal, mas talvez aquele outro órgão não foi avaliado. Então, é importante até para você uma avaliação, a gente estava conversando em relação ao estresse, ansiedade, se realmente tem uma lesão ou não. Então, é importantíssimo. Também é aquela coisa, você não pode também taxar todo mundo, isso é estresse, isso é ansiedade. É preciso provar que seja, senão, até onde saibas, pode ser outra doença. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente sua participação. 3424-1547 é a nossa linha interativa. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí quantas dúvidas você tiver. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre labirintite. As também labirintopatias, né, que são doenças que atingem essa região da parte interna do nosso ouvido. Aprendemos, né, que não tem só o labirinto. O labirinto é apenas uma das doenças que podem atingir essa região. A gente chama as demais de labirintopatias. E aí vai vendo a classificação em qual parte do órgão que é atingido, né? E vai descrevendo aí sintomas, também tratamentos. Mas a gente não falou ainda em cura, né? Muita gente está em casa, tem a labirintite, né? Tem outra doença que atinge essa região do ouvido e quer saber, será que se eu seguir esse tratamento, né? Cheguei ao diagnóstico, vou fazer o tratamento, após o tratamento, vou ter cura? Um dia eu vou me ver livre da labirintite? A resposta é sim, não ou talvez. Então, talvez, que depende da causa. Talvez então, pois a labirintite em si, que é após a infecção, a maioria deles tem cura. A maioria deles, se você tem, ele compensa e o paciente vai ter uma vida normal. Então, o paciente que tem em relação à enxaqueca ou uma doença de Meniere, não, ele não tem cura. Ele vai ter isso pro resto da vida. O paciente que tem por uma doença, uma labirintopatiia metabólica, assim que tratar a doença metabólica, dependendo da doença, ele pode se curar. Um paciente que tem AVPPB, que são aqueles cristalzinhos, você fazendo um exercício, não precisando de remédio, o paciente vai se tratar. Então, depende da causa. Então, alguns têm cura sim. E nem todos precisam de remédio. Muitos não precisam. Existem vários tipos de tratamentos. Na verdade, depende da causa, como a doutora falou. Então, as doenças virais, por exemplo, que podem levar a labirintite clássica viral, às vezes elas se resolvem até sozinhas. Muitas vezes não dá tempo nem do paciente procurar um médico e a doença de 1, 2, 3 dias. Ou, quando mais persistente, um tratamento simples pode resolver. Mas doenças como a que a doutora citou, exigem um diagnóstico mais complexo, também exige um tratamento mais complexo. Algumas podem ter controle da tontura, controle da vertigem, outras podem até ter uma resolutibilidade, nem que seja temporária. Ok, muita gente quando tem dúvidas, né, acessa a internet como fonte de pesquisa e lá na internet tem muitas verdades sobre várias doenças, mas também tem muitos mitos e esses mitos podem atrapalhar a você compreender melhor a doença, a você buscar um tratamento adequado, a você ter o controle para ter qualidade de vida, né? Porque quando a gente fala que não tem cura, mas tem tratamento, é preciso você fazer esse tratamento mesmo sabendo que não tem cura, porque você precisa ter qualidade de vida. É possível ter qualidade de vida tendo labirintite, não é verdade? Sim, porque o que não tem cura tem controle, foi o que ele falou. Então,
ninguém vai ficar tonto o tempo inteiro. Então, a gente às vezes não tem cura, mas a gente controla, o paciente pode ficar sintomático por muito tempo. Exatamente. Ok, então, para esclarecer mais, né, sobre a doença, você que está em casa nos acompanhando, gosta muito de usar a internet, pesquisar, temos aqui algumas perguntas, né, algumas afirmações também que são comuns nesse ambiente da internet. Vamos mostrar e vamos ter uma explicação aqui dos nossos convidados, vão falar se é mito ou se é uma verdade. Olha só o que diz a primeira afirmação. Existem sintomas que não são percebidos como decorrentes da doença, da labirintite. Isso aqui é um mito ou verdade? Tem sintomas que não são percebidos como decorrentes da doença? Mito ou verdade? Quais sintomas seriam esses? Verdade. Por exemplo, tem pacientes que têm um sintoma que eles não consideram, por exemplo, como uma doença do labirinto, foi uma sensação de ouvido tampado. Então, pode ser. Então, deixa eu pensar, por exemplo, movimentos oculares, às vezes, que eles não veem, que é um sinal, pode ter relacionado ao labirinto. Então, tem que ser avaliado. Existem outros sintomas que podem ser associados, não propriamente ao labirinto, mas a doenças associadas. A dor de cabeça, que muitas vezes vem associada. Como ela falou, esse movimento ocular, que às vezes o paciente não percebe, que o médico no exame clínico percebe, o nistagmo que nós chamamos, e que muitas vezes o paciente só valoriza mesmo a tontura ou a vertigem. Né? E nem sempre, apesar de ser um sintoma muito importante, nem sempre é o único. Então, por isso que a gente frisa novamente, muito importante que ele procure assistência médica. Ok, vamos ver o que diz a próxima tela. Temos aqui outra afirmação. A doença está ligada às alterações da articulação temporomandibular? Será que a labirintite está ligada às alterações da articulação temporomandibular? Mito ou verdade? Então, essa pode ser uma das causas. Não é a mais comum, na verdade é rara. Muito mais comum a disfunção da ATM causar zumbido, mas pode causar tontura sim. E nesses casos é interessante você procurar um dentista, principalmente na área dessa disfunção da ATM. Ok, vamos conferir agora a próxima afirmação. Temos outra tela. Será que é mito ou verdade que quem tem labirintite não pode fazer exercícios físicos? Será que é um mito ou é uma verdade? Recebeu o diagnóstico da labirintite, começou a fazer o tratamento. Não posso fazer atividade física? Mito ou verdade? Isso é mito. Isso já caiu por terra há muito tempo. Antigamente, achava-se que o paciente que tinha uma doença do labirinto, ele tinha que ficar quietinho, parado. Hoje, pelo contrário, quanto mais ele se mover, mais ele fazer exercícios, principalmente exercícios de equilíbrio, pilates, yoga, dança, melhor. Ele só tem que tomar cuidado de não colocar a vida em risco. Então, se o paciente está tendo muita tontura, não vai surfar, não vai andar de bicicleta no meio de uma rodovia, porque você pode cair. Mas o exercício ajuda sim, e muito. O exercício ajuda para muita coisa, né, doutor? Tudo. Na verdade, a atividade física ela é benéfica para o bem-estar físico. Então, se você tem um momento de bem-estar físico, aquilo ajuda não somente o seu corpo, mas também a mente. Então, se você tem, por exemplo, ansiedade e a atividade física prazerosa lhe diminui a ansiedade, obviamente que isso lhe traz benefícios também. Então, a atividade física não tem a ver com a labirintite, não. Pode fazer. Ok, próxima tela, vamos conferir mito ou verdade. Quem tem labirintite crônica deve tomar um medicamento para enjoo antes de viajar, por exemplo? Então, depende da causa. Esses sintomas que a gente tem, às vezes, tonturas, mal-estar antes de viajar, chamam cinetose, que é uma doença diferente. Nesses casos, é interessante a pessoa realmente tomar medicação antes de viajar, mas tem outros tratamentos para cinetose, além da medicação. Por exemplo, os exercícios de reabilitação vestibular melhoram muito. Então, é verdade, em caso de cinetose, é importante que tome a medicação. Ok. Quer complementar, doutor? Pode ficar à vontade. É só dizer que tudo depende. Você, possivelmente, se você já é um paciente ou já tem um hábito estranho de enjoar durante as viagens, o mais interessante é que você busque o otorrino para fazer esse diagnóstico. Se for na sua primeira viagem ou for de última hora, realmente o melhor é tomar uma medicação para enjoo. Vamos ver o que diz a próxima afirmação. Mito ou verdade? Quem tem labirintite não deve tomar café. Então, isso depende da quantidade, porque até 150 ml de café a gente libera. Então, dependendo da quantidade, ou ajuda, ou às vezes a gente fala o remédio ou veneno, né? Então, se você tomar uma quantidade realmente excessiva,
vai te fazer mal. Mas o que eu friso é que tem doenças do labirinto que não faz diferença a alimentação que você toma. Por isso que é importante fazer o diagnóstico. Então, tem algumas que você pode tomar café, parar de tomar café. Então, toda aquela alimentação cai por terra. Então, por isso que é importante você diagnosticar qual é a doença do labirinto. Assim como algumas outras patologias, como, por exemplo, na migrânia, na enxaqueca clássica, a labirintite, ela tem alguma relação com algumas alimentações que parece que se hipersensibilizam o paciente. Mas, assim, às vezes é individualizado, às vezes não necessariamente só o café. É importante que o paciente também tenha essa percepção da hipersensibilização. Claro que nenhum alimento exclusivo é proibitivo, depende muito da quantidade. Próxima tela, próximo ponto, será que é verdade ou é um mito? Consumir chocolate ajuda ali no combate da labirintite? Será que é verdade, então, doutora? Isso é um mito. Na verdade, o paciente que tem uma enxaqueca, uma doença de Meniere, alguns tipos de labirintite, em si, o chocolate, ele, na verdade, ele aumenta a chance do paciente entrar em crise. Porque ele vai deixar a pessoa mais excitada. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente fala, então eu vou começar a comer o chocolate branco. O branco é pior que o preto. Então, o chocolate ele é ruim para quem tem doença do labirinto. Porque o chocolate ele tem dois nutrientes em si que, quando em excesso, realmente podem propiciar a crise, que é a glicose e a gordura, né? Principalmente consumidos em excesso. Como eu disse, se consumir uma pequena quantidade de chocolate, não acredito que tenham grandes problemas. Mas também ajudar não ajuda. Agora, a não ser que a gente esteja falando de um ganho indireto. Se você estiver pensando que o chocolate melhora, por exemplo, o bem-estar daquele paciente do ponto de vista na liberação de endorfinas, que já está comprovado. Mas é um ganho indireto muito pequeno. Não vale a pena a gente falar que vai realmente ajudar, porque não vai. Ok. Próxima tela, vamos ver o que diz aqui a próxima afirmação. A labirintite, ela causa desmaios? Não. Doença labirintite, você não tem perda da consciência. Perda da consciência, você tem que procurar um neurologista ou um cardiologista. Teve desmaio quando acontece, né? Pode ser o quê, por exemplo? Pode ser muita coisa. Porque a verdade é o seguinte, se você tem uma labirintite ou labirintopatia muito forte, com um grau de desequilíbrio muito intenso, você pode ter quedas. E algumas dessas quedas, às vezes, são confundidas com desmaios. Mas se você tem queixas de tonturas e, de repente, você tem um desmaio súbito, esse paciente ele tem que passar por uma avaliação neurológica. Porque, nesse caso, a gente pode estar diante, como eu disse, de uma síndrome vértebro-basilar, nós podemos estar diante de uma enxaqueca, podemos estar diante de uma crise epiléptica, de uma epilepsia, que muitas vezes também pode se manifestar com sintomas indiretos. Então, precisa-se chegar a um diagnóstico. O desmaio nunca é considerado simples. Investigação cardiológica nesses pacientes, porque a gente pode ter diante síndromes vagais, podemos ter arritmias cardíacas, então, a avaliação médica. Próxima tela, vamos aprender um pouco mais. Será que é verdade ou é mito, né? Vocês já ouviram falar nesse óleo, né? O óleo de ginkgo biloba. Ele ajuda na prevenção da labirintite? Então, na verdade, o único realmente que é comprovado que age como, na verdade, na prevenção é o EGB 761, que é uma substância da folha, né? O óleo. E, na verdade, o que ele faz é melhorar a circulação daquela região do labirinto, diminuindo as crises. Mas é controverso. Tem muito neurologista, ou às vezes até geriatra, que não aceita o ginkgo biloba pela chance de aumentar sintomas hemorrágicos. Não é isso? Do ponto de vista prático, do nosso ponto de vista prático, o ginkgo biloba, se melhora ou não melhora, muitas vezes fica muito no âmbito, eu diria, individual, mas ele tem um potencial, ele tem um potencial sobre a agregação plaquetária também, então ele aumenta as chances de hemorragia em situações hemorrágicas. Obviamente, ele não provoca hemorragia, tá? Mas é duvidoso, na verdade, o benefício dessa medicação. Ok, vamos seguir aqui para responder mais dúvidas. Tem muita gente interagindo conosco, 994 18 1206, através do nosso WhatsApp, a gente vai responder aqui. Há muitas dúvidas. A primeira que a gente vai responder agora, neste momento, é da Margarete, ela que mora em Cruz de Rebouças, em Igaraçu. Ela quer saber o seguinte, ela fala que ela não pode deitar do lado esquerdo, porque ela fica com a sensação de que tudo estivesse rodando, né? Só deita do lado direito.
pode ser um sintoma de labirintite? Então, é verdade, o quadro dela é típico daquilo que eu falei, VPPB, que é uma vertigem posicional paroxística benigna. Então, na verdade, é como se o ossinho se soltasse e ficasse no órgão lá flutuando. E isso causa tontura. Então, não é uma doença funcional, e sim uma doença mecânica. Então, toda vez que ela virar para aquele lado, ela vai ficar tonta. Então, como é que se faz o diagnóstico? Esse diagnóstico, eu acho que eu até mandei um vídeo, depois vocês podem até colocar. Você vai fazer uma manobra, você vai fazer, e o paciente vai virar a cabeça. Se esse paciente fica tonto e estiver movendo os olhos, ele realmente está diagnosticado com essa doença, a VPPB. E o tratamento dessa doença não é remédio. Ela pode tomar Labirin, Vertix, o que ela quiser. Não vai melhorar. O tratamento dela é uma manobra para colocar esse cristalzinho que se soltou no lugar. Então, é um exercício mesmo que a gente faz na cabeça do paciente para que o cristal volte. Dicas de passagem realizado pelo especialista no consultório, não é para ser feito em casa. Isso. É porque se você fizer realmente em casa, porque a gente tem que lembrar que ele fica solto num canalzinho, que a gente tem 3 canais. Então, se o paciente às vezes fizer sozinho, pode ser que vá para um canal errado e piore os sintomas. Ok, temos outra participação. Selma do Ibura, ela fala o seguinte: tive de 2 a 3 crises muito estranha, né? Ela fala que essas crises foram estranhas. Ela acordou gritando com agonia muito grande, né? Como se ela estivesse caindo em um túnel de cabeça para baixo, né? E ela sentia tudo girar e girar sem parar. Isso aconteceu de olhos fechados, e quando ela abria os olhos piorava, né? Se agravava ainda mais. Ela disse que veio, né, junto também com uma ânsia de vômito. Ela disse que foi uma agonia, foi muito desesperador. E ela teve isso há mais de 1 ano, né, essas crises. Hoje ela sente só um pouco de tontura. Ela tem 43 anos. É labirintite? Ou não é? Tem que ser investigado. Na verdade, a doença do labirinto, quando a gente abre os olhos, melhora. Então, quando a gente fixa num ponto, a tontura diminui. Então, a tontura, quando ela aumenta, quando você abre os olhos, ela realmente tem que ser investigada. Então, a gente tem que fazer os exames, avaliar para saber se realmente foi uma doença do labirinto ou não. Ok, temos aqui a participação de outra telespectadora que se identificou, a Edilma de Jardim Piedade. Edilma sempre participando, a gente agradece pelo carinho e também pela audiência. A Edilma fala o seguinte: doutora Lívia, a respeito da labirintite, ela fala que gosta muito de comer chocolate, gosta muito de comer coisa doce, e sempre, né, que ela exagera comendo muito chocolate, ela tem um zumbido no ouvido, né, um zumbido muito estranho. Quando ela come bastante coisa doce e também chocolate, fica um pouco tonta. Será que ela está com começo de labirintite? Devo continuar comendo chocolate e coisas doces ou devo evitar? Então, Dilma de Jardim Piedade. Então, na verdade, ela deve ter uma labirintopatia metabólica. Então, se a gente lembrar, o nosso ouvido é um órgão muito sensível, então é um órgão muito pequenininho. Então, qualquer alteração, que na verdade não, se fosse um outro órgão, não teria tanta manifestação, o nosso ouvido não, ele se manifesta. Então, se ela está tendo zumbido, está tendo tontura, provavelmente ela é sensível ao açúcar, então ela tem que realmente evitar o açúcar, o chocolate. Ela provavelmente tem uma labirintopatia metabólica. Temos agora a participação da Isabel. Ela fala que tem tontura de vez em quando, né? E isso sempre no ouvido esquerdo. E ela fala que esse ouvido esquerdo apita muito. Porém, ela fala que também tem sinusite, sempre do lado esquerdo. E os médicos nunca se interessaram, ela fala, né? Os médicos que ela procurou nunca se interessaram em dar um diagnóstico certo, se a tontura é por causa da sinusite ou por conta da labirintite. É a Isabel que faz essa pergunta. Então, pode ser realmente pela sinusite, como não pode ser, porque a gente tem que lembrar que a gente tem uma comunicação entre os seios da face, o nariz e o ouvido. Então, pode ser que ela tenha uma sinusite, enche de secreção, a secreção vai para o ouvido e causa infecção. Então, pode ser sim, tem que ser investigado. Se ela está insatisfeita com o melhor ela ela pode procurar uma segunda opinião. Ela né, pode doutor? procurar, se ela não tiver procurado ainda um otorrino, e se ela tiver procurado um otorrino, ela pode procurar uma segunda opinião ou um especialista da área de otoneurologia, da otorrino, tá? Para fazer esse diagnóstico. Ela diz que faz, às vezes, alguns tratamentos usando antibiótico para tratar a sinusite, mas às vezes a sinusite volta, né? É comum, né, essa volta da sinusite. O tratamento para aliviar naquele momento
não cura também em alguns casos, né, Alguns doutora? casos, a sinusite ela é crônica, ela é realmente cirúrgica. Então, muitas vezes, o tratamento medicamentoso não vai fazer efeito. Em alguns casos, o paciente tem que partir para a cirurgia. Outra participação, Eutália de Carpina, ela fala o seguinte: minha mãe tem 78 anos de idade, só toma chá de capim-cidreira pela manhã, mas sente tontura às vezes e um zumbido também, né? Será que esse café ele tem algum tipo de substância, no caso a cafeína, isso pode estar causando essa tontura? Ela também tem glaucoma, que pode também o glaucoma trazer essas tonturas? É a dúvida da Eutália de Carpina. Tem que ver também se ela não tem outras doenças, né? Se ela não tem diabetes, não tem hipertensão, se o colesterol não está elevado. Assim, as causas de um idoso ter tonturas são muito variadas. O ideal realmente é que seja feito um diagnóstico, né? E esse chá que ela descreve, né? Será que tem cafeína? Isso pode estar Erva atrapalhando? cidreira, né, que ela falou. Ela fala do chá de capim-cidreira. É capim-cidreira. Eu desconheço eu sei que o chá verde tem uma quantidade de cafeína alta. Chá preto e chamate. Chá preto, chamate, mas capim-cidreira eu não sei se tem cafeína em quantidade. Mas se tiver, provavelmente deve estar ocorrendo. Ok, temos outra participação. Até agora a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: quando eu era criança, né, tive crises terríveis com zumbido no ouvido, tontura também, chegava até a cair, porém nunca me levaram ao médico. Hoje tenho uns 70 anos e estou vindo de uma cirurgia do coração. Já é a terceira cirurgia, estou tendo frequentemente crises curtas de tontura. Será que é algum problema no labirinto? É a dúvida da telespectadora que tem 60 anos. Então, pode ter sido sim. Porque a criança, infelizmente, ela não é muito investigada. Então, não é uma queixa comum a criança se queixar de tontura, zumbido. Mas muitas doenças começam na infância. Então, pode ter sido sim. Na verdade, ela tem que ser investigada para saber se ela ainda tem os sintomas, como é que foi essa parte dela quando ela era um adulto. Mas pode ter sido sim uma labirintopatia. Com certeza. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. No próximo bloco do programa tem o quadro Receita do Dia. E a Luciana Luna preparou uma receita especial. A gente vai saber um pouquinho do que é que vai ser o próximo bloco do programa com essa receita. Olá, Luciana! Olá, Valdson! A receita de hoje tem cheirinho da casa da vovó. É logo após o intervalo. Fiquem ligados! Voltamos e já vamos direto aprender uma receita especial preparada pela gastrônoma Luciana Luna. Olha só essa dica, vamos aprender a preparar a partir deste momento um mini bolo de laranja. Confira! Oi, gente, tudo bem com vocês? Imagina aquele final de tarde, um cafezinho. Hoje a nossa receita se enquadra perfeitamente a este cenário. Nós vamos fazer mini bolos de laranja. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de 3 ovos, 150 gramas de açúcar, 100 gramas de margarina, 200 gramas de farinha de trigo, 100 ml de suco de laranja e meia colher de sopa de fermento em pó. Nós vamos começar a receita de hoje colocando na batedeira os ovos, a margarina e o açúcar para bater por cerca de 8 minutos ou até que fique um creme bem clarinho. O próximo passo é acrescentar a farinha de trigo e o suco de laranja. Agora nós vamos bater mais um pouco. Após misturar bem, nós vamos finalizar com o fermento em pó.
e vamos bater apenas para misturar. E está pronta a nossa massa. Aqui nós temos forminhas para mini bolos untadas e enfarinhadas. Então eu vou colocar a massa e em seguida nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Já estão prontos, agora é só fazer aquele cafezinho e se deliciar no fim de tarde. Espero que tenham gostado da nossa dica de hoje e nos vemos no próximo Receita do Dia. Receita muito simples, você pode fazer aí na sua casa. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma dica no quadro Receita do Dia. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, vamos disponibilizar essa receita na íntegra. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage. Essa receita vai estar completinha lá na nossa página. A gente pede mais uma vez muito obrigado a Luciana Luna e pede para que você acesse a nossa fanpage e compreenda, né? Aprenda aí a fazer essa receita. Bom apetite para você e para toda a sua família. E a partir de agora vamos falar muito mais de coisas boas, porque neste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste atenção, papel e caneta na mão e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, vamos conferir aqui, né, no nosso telão as dicas de emprego disponíveis para hoje, vagas de emprego disponíveis para hoje. Aparece como primeira oportunidade uma vaga para agente administrativo, uma oportunidade. A exigência para preencher essa vaga é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.112 é o salário, uma vaga para agente administrativo. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Olha só, 20 vagas para técnico em eletromecânica, 20 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário, 20 vagas para técnico em eletromecânica. Vamos a mais vagas de emprego, uma vaga para engenheiro agrônomo, superior completo, 6 meses de experiência, R$ 1.500 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. E agora vamos seguir aqui no nosso programa, vamos responder as perguntas que chegaram sobre o tema. Labirintite é o tema em debate hoje aqui no programa Assunto do Dia. Temos aqui algumas participações, são dúvidas que chegaram. A Edivane Moura de Camaragibe mandou a seguinte pergunta, olha só. Aos 26 anos tive minha primeira crise de labirintite e ao longo dos anos tive outras 3 crises mais fracas. O médico passou 3 remédios que melhorou minha saúde. Ele proibiu o consumo de chocolate, café e também de refrigerante. Observe que quando tenho problemas emocionais, as crises acontecem. Edivane Moura de Camaragibe. O que acontece, né, quando ela tem esses problemas emocionais? Então, provavelmente deve ser o gatilho para a crise dela. Então, ela deve ter alguma doença, se ela for investigada, e a alimentação e as crises emocionais são apenas um gatilho. Então, por isso que é importante ela evitar tantos alimentos como se estressar. Na verdade, o ser humano, geralmente, ele nunca tem uma causa só. Quase sempre a associação de várias causas para levar aquela doença. Então,
possivelmente ela deve ter uma doença orgânica e precipitada pela doença emocional. Então, claro que o tratamento exige também um controle geral. Ok, temos outra participação, Marília Souza, de Rio Doce, ela tem 60 anos, ela ligou para a gente e falou o seguinte: não tenho tontura, mas quando estou andando tenho falta de equilíbrio. Por que isso acontece? Bom, aí é mais embaixo, aí você tem que... mais complicado, é mais complicado. Você vai ser o seguinte, você vai ter que entender primeiro por que ela tá tendo essa tontura, tá? Na marcha, na alteração da marcha, é importante avaliar se essa marcha está sendo alterada durante o trajeto, se ela perde o equilíbrio ainda também em pé, sem andar, e principalmente se você, em algumas manobras específicas, ela tem mais disponibilidade de perder esse equilíbrio. Então, é importante que ela procure um profissional, um médico, para que seja bem avaliada, na verdade. Ok, temos aqui outra participação que chegou também através do nosso WhatsApp, a Severina, que é de Paudalho. Ela fala o seguinte: meu filho tem 39 anos e teve paralisia 2 vezes e ficou com um olho aberto e o outro fechado e saindo água, né, pelos olhos, mas não era chorando. Ele também tem dor de cabeça todos os dias e uma tontura, né? Eu queria saber se faz parte do labirinto. Pode ser alguma alteração do labirinto? Então, essa tontura parece muito mais uma tontura de origem central do que uma doença do labirinto mesmo. Então, pode falar. Eu acho que precisaria também ser investigado. Claro. Na verdade, existem alguns sintomas aí que não fazem parte de um quadro comum. É preciso se avaliar bem todos esses sintomas que ele citou, se são parte de alguma outra doença, né? Próxima participação, Ana Carla ela fala o seguinte: desde os 18 anos de idade fui diagnosticada com labirintite. Tomei vários medicamentos, mas não vejo melhoras. Hoje tenho um bebê e as crises aumentaram, né? E às vezes aumentam cada vez mais e são cada vez mais intensas e fortes. Não posso tomar remédio para aliviar. Não sei se tem alguma contraindicação, porque ela pode ter um bebê e está amamentando, não sei. Ela fala o seguinte, que queria saber um dia ela pode trabalhar tranquila sem ter crises. Acho que ela precisa dar sequência no tratamento. Acho que ela está começando o tratamento, aí acha que não vê melhoras e interrompe, né? Essa interrupção do tratamento... É o que a gente falou, às vezes o que não melhora pode ser controlado. Não tem nenhuma doença que não pode ser controlada. Se não for com medicação, em alguns casos a gente chega até doenças do labirinto que são feitas cirurgias. Então ela tem que ser realmente avaliada e ver realmente qual é a causa e a gente assim avalia o melhor tratamento para ela. E persistir no tratamento, né? Às vezes o remédio também não vai atuar com 1 ou 2 dias assim, de medicação. Às vezes você precisa fazer tratamentos longos e muitas vezes os pacientes abandonam o tratamento mesmo. Tem outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: o marido, né, faz 3 anos que trabalha com máquina roçadeira e desde o primeiro dia ele ficou muito nervoso com a atividade e ele não escuta direito, né? Tá com uma certa tontura, às vezes ele não presta atenção, não escuta quando fala com ele. Quando ele fica muito nervoso, ainda vem ânsia de vômito e vontade de ir várias vezes ao banheiro, né? E quando ele pega no serviço, ele fica também vendo tudo escuro e dá uma sensação de desmaio. Poderia ser algum problema no labirinto? Então, na verdade, ele tinha diversos sintomas. Então, essa perca da audição dele deve ser relacionada a uma perda, à exposição ao ruído. Então, que a gente chama de PAIR. Então, ele deve estar tendo uma perda auditiva, se ele não usa proteção. Então, ele, na verdade, ele tem que usar um equipamento de proteção. E esses outros sintomas que ele sente, que são sintomas das gastrointestinais, então, pode ter só relacionado realmente a um sintoma como uma ansiedade, que ele pode ficar estressado. A doença labiríntica em si, ela não causaria essa diarreia, entendeu? Então, ela tem que realmente ser investigada. Então, para um clínico, para um neuro, para outras áreas. Algumas vezes os sintomas são múltiplos e é necessário que o paciente também seja investigado por vários médicos. E é importante que ele faça uma avaliação geral, né? Como eu disse, hipertensão, cardiologia, tudo é importante. Temos outra participação, a pessoa fala o seguinte: a Monique tem 12 anos e ela diz que sente muita dor de cabeça. Essa dor de cabeça é muito intensa. Tem algo a ver com a labirintite? Só a dor de cabeça, doutor?
Só a dor de cabeça em si não, mas existem várias correlações, por exemplo, dor de cabeça e tontura, dor de cabeça e vertigem, dor de cabeça e hipoacusia. Às vezes o paciente tem a dor de cabeça e refere que a audição caiu do lado X. Então, assim, existem vários tipos de migrânia, de enxaqueca, que podem também estar trabalhando com esses sintomas. Por isso é que é importante a avaliação e o tratamento, é claro. Ok, tem a dúvida agora do Moisés Ferreira, ele que mora em Moreno, né? Tem 52 anos, reside em Moreno. Ele fala o seguinte: quando estou abaixado e levanto, né, sinto minha cabeça girar. Isso é um sintoma de labirintite? É a dúvida do nosso telespectador. Pode ser uma labirintopatia. E dessas mais comuns, como eu já referi, aquelas dos cristalzinhos, são AVPPB. Então, na verdade, são tonturas posicionais. O que é uma AVPPB? Uma vertigem posicional paroxística, porque ela dá por um tempo benigna. Então, nesses casos, no caso dele, que pode ser, ele tem que ser realmente avaliado por um profissional, feita a manobra, se for o caso. E vai melhorar. E nesse caso, não precisa tomar remédio. Fazendo um exercício que o especialista faz na hora, ele vai ficar bom. Geralmente, né, a primeira suspeita da labirintite seria esse sintoma, né, quando a pessoa está de cabeça baixa, quando levanta, dá essa tontura. Geralmente se chega no consultório com essa queixa, é a principal delas ou não? Tem várias outras até chegar nessa? Tem outras. Na verdade, é a mudança da cabeça, né? Você pode estar deitado e levantar, você pode só rodar a cabeça. É importante frisar que nem toda vez que você se levanta e tem tonturas é labirintite. Às vezes, as tonturas são associadas a uma hipotensão postural, a uma síndrome vagal, a uma arritmia postural. Então, assim, esse detalhe, esses diagnósticos diferenciais são importantes para a gente não deixar passar uma doença importante e taxar tudo como labirintopatia, por exemplo. A gente falou no começo do programa também, né, que apesar de atingir cerca de 30% da população, a labirintite, ela não é uma das doenças mais famosas, assim, entre aspas, né, mais conhecidas aqui no nosso país. Por que se afirma isso, né? Falta acesso à informação sobre a doença, é pouco difundida? E o que é que a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia poderia fazer para mudar essa realidade? Então, eu acredito que ela é pouco avaliada, pouco encaminhada. Então, na verdade, todo mundo trata labirintite. Se você for falar que são as doenças do labirinto. Então, sempre que o paciente ele chega com uma receita, uma dieta, o vizinho passou. Então, na verdade, eu acho que ela não é diagnosticada. E a Sociedade Brasileira está fazendo. A gente vai promover uma Semana da Tontura, que vai ser provavelmente no dia 22 de abril. A gente vai lançar alguns vídeos, a gente vai fazer provavelmente num parque, manobra, atendimento ao público. Então vai ser essa semana de abril. Então a Sociedade Brasileira de Otorrino está agindo, até para tirar o termo labirintite e usar labirintopatias. E a forma de diagnóstico. Então a gente está agindo nisso. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta. Foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você acredita que a maior dificuldade de quem tem labirintite é modificar a alimentação? Olha só, 74% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, falaram que sim, que a maior dificuldade é modificar a alimentação. 26% responderam que não. A você que ligou, participou, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Jefferson Souza, neurologista e neurocirurgião. Dr. Jefferson, muito obrigado. O espaço agora fica aberto para as considerações finais. Fique à vontade. Obrigado mais uma vez pelo convite, Waldson. Agradeço a todos aqui da Rede Brasil. A verdade é que, como consideração, eu diria sempre que a tontura é um sintoma comum, infelizmente, muitas vezes menosprezado, e que não deve ser menosprezado. Você deve procurar um profissional. O ideal é que procure um especialista, ou otorrino, ou neuro, mas que procure um especialista até que alguma resposta seja dada a essa tontura, tá? E no mais é tentar fazer um cuidado geral. Obviamente que quando você se cuida, as tonturas também tendem a ser tratadas. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Jefferson. Também queria agradecer a doutora Lívia Nuleto, ela que é otorrinolaringologista e otoneurologista. Doutora, muito obrigado. O espaço agora fica aberto para as considerações finais.
Fique à vontade. Certo, eu agradeço o convite, eu me sinto muito prestigiada estar aqui falando sobre tontura. Eu queria deixar alguns recados, que labirintite, ela existe, mas é uma consideração muito pequena, uma pequena porcentagem da população que tem labirintite, na verdade são labirintopatias. Toda tontura deve ser investigada e nem toda tontura, nem toda doença do labirinto se trata com medicação. Muitas vezes exercício, alimentação. Lembrando que no dia 22 de abril a gente vai comemorar o Dia da Tontura e essa semana a Sociedade Brasileira de Otorrino vai fazer vários eventos, vai divulgar vídeos, consultas de grátis, provavelmente em algum parque, isso a gente vai divulgar antes. Mas lembre-se, nem toda tontura é uma labirintite e nem toda labirintite é uma labirintopatia. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes ao nosso programa. A você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho e por sua audiência. E não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!